módulo na disciplina de Gerência de Requisitos e Modelagem de Sistemas. Nesse primeiro módulo, nós vamos tratar sobre a introdução à engenharia de software. Bom, eu primeiro deixo aí uma frase do Gerald Weinberg, que ele fala o seguinte: se construtores de edifícios construíssem seus prédios como programadores escrevem seus programas, o primeiro pica-pau que viesse poderia destruir uma civilização. Da mesma forma, o engenheiro de software ele deve usar as técnicas da engenharia de software para construir software, procurando gerar um software com mais qualidade. Bom, no início do desenvolvimento, na primeira década do processamento eletrônico de dados, muito tempo e dinheiro já foram perdidos acreditando-se que construir sistemas é o mesmo que construir programas. E isso é uma grande falácia. Construir programas é muito diferente de construção de um sistema. Um programa é algo muito simples, onde você vai ter lá 100, 500, 1000 linhas de código. E o sistema já é totalmente diferente. São várias unidades de códigos e cada unidade tem lá suas 500 a 1000 linhas de código. Um exemplo é, você aprendeu a fazer uma casinha de cachorro. Outra coisa é você fazer a sua casa de alvenaria. Então as pessoas faziam um sistema como se fizessem programas. Comparando com a engenharia civil, as pessoas faziam a casa delas como se estivessem fazendo casinha de cachorro. E as pessoas não viam essa diferença e acabavam construindo aí grandes Frankensteins que não funcionavam direito. Uma analogia com o trabalho do médico, como era trabalhado antigamente, é muito parecido com o trabalho do médico se ele nem olhasse para o cliente e já fizesse uma recomendação de um remédio sem conhecer direito qual é o problema do paciente. No início do desenvolvimento de software, existiam 3 etapas de desenvolvimento. A primeira, uma breve entrevista com o usuário, pouco se conversava com o usuário, depois ficava numa longa programação e, por fim, numa longa manutenção. Por quê? Porque ela pouco conversou aqui com o cliente dela, foi uma breve entrevista, e aí aqui ela fazia a programação do jeito que ela achava que era, e depois que ela entregava para o cliente, e o cliente não gostava, ela ficava corrigindo eternamente esse software, para tentar atender o cliente dela. Aqui eu trago essa imagem que eu acho bem interessante, Nós temos aqui uma analogia com o desenvolvimento do software. A primeira coisa, o cliente explica o que ele quer. Olha como que o cliente explicou o que ele queria. Um balanço, olha só que balanço mais estranho que ele explicou. Quer dizer, o cliente não sabe falar o que ele quer. Depois o líder de projeto entendeu isso daqui. E aí o analista projetou isso, olha só, tentando corrigir o que o cara falou para ele, para poder ver se dá o balanço, Por fim aqui, como o programador construiu, olha só o programador como que ele construiu, não tem nada a ver com o que foi projetado, com o que foi entendido, com o que foi falado, Então, nem balança. Aqui o consultor de negócios descreveu algo maravilhoso, um balanço de sofá, uma coisa maravilhosa. E olha como foi o documentado esse projeto, nada, nenhuma documentação. E as funcionalidades que foram instaladas, olha só, uma cordinha só, nem balanço, nem balanço não tem funcionalidade do software. E olha como que o cliente foi cobrado por um parque de diversão, O cara queria um balanço e ele foi cobrado, como um parque de diversão. E olha como foi mantido, Apareceu um erro, o que faz? Corta tudo, do zero, E por fim, o que o cliente realmente queria era um balanço bem simples, Então, pessoal, olha só. O que acontece? O nosso cliente não sabe explicar o que ele realmente quer. E
o programador, né, e o resultado do nosso projeto é algo totalmente diferente do que o cliente falou e não tem nada a ver com o que ele realmente queria, não é mesmo? E aí o que aconteceu? A crise do software, com toda essa forma de atendimento ao cliente e tudo mais, o que normalmente resultava desse processo era a insatisfação do nosso cliente com uma avalanche de críticas aos analistas de sistemas, né? Os analistas não sabendo o que fazer para poder atender esse cliente. Chegou uma época que os analistas só davam manutenção no software, né? Não conseguia criar novos software, pegar novos clientes, porque eles estavam sempre corrigindo o software que eles tinham vendido, né? E aí então começou a se pensar em analisar, em projetar, você planejar o desenvolvimento, né? Aí vem os primeiros passos do surgimento da engenharia de software, né? Com o passar do tempo, após muitos desentendimentos entre os desenvolvedores e os usuários, as empresas de software começaram a se preocupar um pouco mais com a análise e projeto de sistemas. Que essa nova postura acabou gerando uma série de métodos para desenvolver sistemas, né? Paralelamente, aí, um grupo de pesquisadores americanos estudava os métodos da engenharia civil e eletrônica, mecânica, que já existia, que pudesse ser aplicado na produção de sistemas, né? Então, criando alguns métodos que pudessem, né, desenhos que pudessem atender o desenvolvimento de software. Com isso, foi criado o método estruturado. Inicialmente, né, surgiu o conceito da programação estruturada, né, e ela foi mundialmente festejada, porque ela eliminava as deficiências da programação linear, que é o código espaguete. E isso foi eliminado, né, essas deficiências, com uma abordagem mais padrão, mais modular, né, com a estrutura, com o método estruturado, né, de programas. Então surgiu aí a sequência, o desvio, o laço, né? Os programas tinham início, tinha fim, né? Então foi muito festejado esse tipo de programação. E aí com isso surgiu as metodologias estruturadas, né? Para as pessoas poderem desenhar o seu software, né? Elas acabaram sendo mundialmente disseminadas e as pessoas começaram a desenhar o seu software usando essas metodologias, né? E com isso teve vários avanços no desenvolvimento de software, né? Na década de 80, né? Olha lá, a metodologia estruturada incorporou banco de dados relacionais, ferramentas case e continua sendo utilizada até os dias atuais. Olha aí, esse é um diagrama que até hoje é utilizado, é o diagrama de entidade de relacionamento, né? O pessoal usa até hoje. Esse aqui é um exemplo de um sistema de controle de estoque, né? A gente tem aqui a compra, a venda aqui, né? O estoque, nós temos o fornecedor, temos o cliente, né? Depois, na década de 90, né, começaram a surgir os conceitos sobre reusabilidade, o uso de bibliotecas prontas para fazer uma determinada coisa, é um método orientado a objeto, né? Então vem aí com essa questão da reusabilidade, a programação orientada a objeto, ela começou a tomar forma, logo ela teve seus conceitos estabelecidos e passou a ser experimentada em nível acadêmico, né, e comercial. Algumas linguagens de programação estruturada receberam adaptações aos conceitos de objetos, tornando-se linguagens híbridas. É o caso da linguagem C, né, que foi transformada para a linguagem C++, né, colocaram alguns conceitos da orientação a objeto, foi transformado para a linguagem C++. O caso da linguagem Pascal, né, que também foi transformada para Object Pascal, né, e depois, com o tempo, eles acabaram colocando o nome de Delphi, porque era um ambiente de desenvolvimento que o pessoal usava muito, e a Visual Basic, né, que acabou gerando aí o VB.NET, tá? Aqui, ó, o C++ significa C com classe, né, por isso que ficou C++. E
E também temos outras linguagens que foram criadas com base nos fundamentos da orientação a objeto, que é o caso da Smalltalk, do Java, do C Sharp, né? A Smalltalk tinha um glossário de comandos muito amplo, né? Que acabou dificultando o seu uso, né? Um desinteresse em estudar todos esses comandos e tudo mais. O Java possui comandos parecidos com o C++, né? Então ele teve um boom aí, né? No uso dele. E o C Sharp, que tem os comandos parecidos com o Java, né? Essa questão, pessoal, dos comandos parecidos, ela contribui para o uso da linguagem. Bom, em seguida, então, depois da programação orientada a objeto, vem as metodologias, né, orientadas ao objeto, e aí, então, a gente tem os métodos do BOT, do Jacobson, do Code-Org, da Scheller-Miller, Rambaud, Rifers-Brook, né? As principais metodologias, né, que se destacaram foram a do Edward Yordan e também do James Rambaud, do Brad Bot e do Iver Jacobson, que teve destaque, né? A OMG, que é um grupo de gerenciamento de objetos dos Estados Unidos, contemplou então essa fusão das técnicas do Rambaud, do Bot e do Jacobson, né, que eram técnicas muito bacanas e o pessoal gostou muito usada, e eles juntaram essas técnicas, né, criando a UML, né, que significa Unified Modeling Language, ou seja, linguagem de modelagem unificada, que até hoje é modelagem mais usada, né, de orientação a objeto, é o UML. Bom, e agora vamos falar sobre a importância do software, né? Sistemas de software estão no dia a dia das pessoas e em muitas situações o funcionamento correto e incorreto desses sistemas pode ser a diferença entre a vida e a morte, né? Portanto, devem cumprir seus requisitos integralmente. A gente tem lá espaçonaves, aeronaves, trens, carros, reatores nucleares, equipamentos hospitalares, né? São exemplos dessas aplicações que são extremamente críticas, né? Então, nessas aplicações, o software não pode falhar, né? Quando você pensa que um avião deve aterrissar de maneira segura, né? O piloto automático não pode falhar, que a conta bancária de um indivíduo deve estar correta, podendo ser acessado somente pelo próprio correntista, né? Então, essa questão de segurança, né? Não pode ter falha. Sistemas de software que controlam essas aplicações devem ser totalmente confiáveis. Entretanto, a construção de sistemas para controlar essas aplicações é complexa. O próprio desenvolvimento de software é complexo, né? Você tem aí, além de você conhecer o negócio, né, o nicho do mercado, aquilo que você está desenvolvendo, você tem que também conhecer, às vezes, várias tecnologias para gerar uma solução em software, né? Então, tudo isso deixa o desenvolvimento de software mais complexo, né? Há muitos anos tem se discutido maneiras de contornar a complexidade do software. Cada dia novas áreas de aplicação têm surgido e maior confiabilidade e precisão têm sido exigidas dos sistemas. Não existe consenso sobre qual a melhor prática para o desenvolvimento de sistemas de software. Existe um esforço muito grande em encontrar soluções para resolver essas dificuldades do desenvolvimento do software, né? A engenharia de software ela propõe a adoção da disciplina para lidar com as dificuldades, tentando reduzir ao máximo a influência delas no processo de desenvolvimento do software. Aí fica uma frase aí do Fritz Bauer, né? O estabelecimento e uso de sólidos princípios de engenharia para que se possa obter economicamente um software que seja confiável e que funcione eficientemente em máquinas reais. Então, qual é o objetivo da engenharia de software, né? É auxiliar na produção do software de forma a você gerar produtos com qualidade, de forma rápida e com custo cada vez menor. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa é a nossa bibliografia básica, essa é a nossa bibliografia complementar. Agradeço pela atenção de todos. Um grande abraço, faço bem sem olhar a quem.